이제야 함께 기도하시겠습니다. Vamos orar todos juntos. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, que nos ama, mais uma vez te agradeço. 이 시간 저희들 또 함께 모일 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. Agradeço que neste tempo nós podemos nos reunir para ouvir Sua palavra. 이 시간에도 아버지 하나님께서 저희와 친히 함께하여 주시옵소서. Que o Deus, nosso Pai, possa estar conosco neste momento. 저희에게 필요한 말씀을 허락하여 주시옵소서. E que também nos forneça a palavra adequada. 하나님의 말씀을 들을 때 특별히 또 사람의 말로 듣지 아니하고 하나님의 말씀으로 들을 수 있도록 도와주시옵소서. Que Senhor Deus possa ajudar para que quando nós estivermos ouvindo a Sua palavra, não pensemos que é a palavra do homem, mas a palavra de Deus. 저희의 또 삶을 통해서 하나님을 기쁘시게 할 수 있도록 도와주시옵소서. Que nós possamos viver alegrando ao Senhor Deus através das nossas vidas. 여러 가지 어려움 속에서도 하나님을 기뻐하고 하나님을 찬양할 수 있도록 도와주시옵소서. Mesmo nas dificuldades, nós possamos realmente louvar ao Senhor Deus e estar com o Senhor Deus. 어려운 중에 우리 형제 자매들 또 신앙을 하나님께서 더욱 붙잡아 주시기를 원합니다. Também desejo que o Senhor Deus possa segurar e guardar a vida de fé de cada irmão nessas dificuldades. 한 사람도 이 믿음의 길에서 떨어지지 않도록 주님 Que 도와주시옵소서. nenhum dos irmãos possam se perder nesse caminho da fé. 시작하는 시간부터 마치는 시간까지 아버지 하나님께서 함께 해 주시옵소서. Desde o início até o fim, eu quero que o Senhor Deus possa estar conosco. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 소리가 조금 울리는 것 같은데요? Vamos procurar Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1 até 13. Capítulo 2, versículo 1 até 13. Eu vou ler. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na
Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandes de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. 여기까지입니다. Até aqui. 오늘은 예수님께서 약속하신 대로 성령이 임하시는 것에 예수님께서 약속하신 대로 성령이 오순절날 강림하셨습니다. Então, como nós sabemos muito bem, aqui é o dia onde o Espírito Santo desceu para o mundo. 예루살렘을 떠나지 말고 성령 받기를 주님이 기다리라고 말씀하셨죠. Porque o Senhor Jesus Cristo disse para não partir de Jerusalém e esperar receber o Espírito Santo. 그 약속하신 대로 성도들이 함께 모여 있을 때 성령이 오셨습니다. E como foi prometido, quando os santos estavam reunidos, o Espírito Santo desceu. 거기 이제 2절에 보면 이제 1절에 다 같이 저희가 다 같이 한 곳에 모여 있었잖아요. Aqui no versículo 1 fala: estavam todos reunidos no mesmo lugar. 주님은 떠나셨지만 그 제자들은 주님의 말씀을 지켜서 모여 있었습니다. Então o Senhor Jesus Cristo ele partiu, mas os discípulos estavam reunidos, aguardando a palavra de Cristo. 지난 시간에도 말씀드렸던 것처럼 구원받은 성도들이 한 곳에 모이는 이것은 정말 중요한 겁니다. Então, como nós falamos na semana passada, realmente os santos estarem reunidos, isso é uma coisa muito importante. 그래서 이 마지막 때가 되면 될수록 이 모이는 것을 폐하려고 하는 그런 일들이 있을 거를 말씀하셨어요. E o Senhor Jesus Cristo ele já disse que quanto mais está chegada no fim do mundo, essas reuniões eles ficam mais complicadas porque eles querem realmente não ter essas reuniões. 그래서 성도들은요 마지막 때가 가까움을 보면 볼수록 더욱 모이기를 힘써야 됩니다. Então por isso os cristãos os cristãos precisam se esforçar mais e mais para se juntarem e para se reunirem. 이 성도들이 함께 모여서 성령을 기다렸잖아요. Então, como os cristãos eles estavam unidos esperando o Espírito Santo, 구원받은 성도들도요 함께 모여서 예수님이 다시 오실 것을 함께 모여서 기다려야 됩니다. então os santos salvos precisam realmente estar reunidos para encontrar com Cristo. 그래서 모여 있을 때 갑자기 대ben치 급하고 강한 바람 같은 소리가 쫙 나타났어요. E aqui fala no versículo 2, e de repente veio do céu um som. 그리고 3절에서는 막 불이 갈라지는 것처럼 불의 혀가 갈라지는 것 같은 모양도 나타났습니다. E no versículo 3 fala, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. 왜냐하면 처음으로 성령이 강림하시는 거기 때문에 이 뭔가 소리가 들리고 눈에 보이지 않으면 사람들이 알 수가 없는 거예요. Então, já que é a primeira vez que o Espírito Santo iria vir para a terra, realmente as pessoas eles precisavam ver, enxergar e ouvir, porque senão eles não saberiam quando o Espírito Santo desceu. 지금도 이런 모습으로 성령이 임한다고 생각하면 안 됩니다. Então, vocês não podem pensar que o Espírito Santo ele entra dentro de vocês com esse formato, com essa imagem. 지금은 이미 세상에 오신 성령님이 구원받은 사람들 속에서 역사하기 때문에 이렇게 막 큰 바람 소리가 들리고 막 불이 보이고 지금은 이제 이런 모습으로 나타나지 않아요. Então o Espírito Santo ele já está na terra hoje em dia. Então vocês não vão conseguir enxergar ele como fogo ou ouvir como vento. 오히려 구원받을 때 성령이 들어오실 때 알 수 없도록 조용히 임하신다고 하십니다. Então quando você recebe a salvação, ele entra dentro de você na sua salvação sem que você perceba.
자, 여기 책갈 펴두시고 우리 오케이. 요한복음 3장을 보겠습니다. Eu quero que vocês marquem aqui e procurem João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 8. versículo 8. 여기 보면 이제 바람이 임의로 불고 소리가 들리지만 바람이 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 이러하다 그랬습니다. Aqui no versículo 8 aparece: O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 구원받을 때 성령이 들어오시는데 이게 언제 성령이 들어오셨는지 이게 성령이 어떻게 역사하시는지 우리 눈에 보이지 않는다는 거예요. Então, quando você recebe a salvação, o Espírito Santo entra dentro de você, mas você também não sabe como ele entra e como é que ele trabalha. 그래서 지금도 막 성령이 임하시면 불이 나타나고 막 이런 소리가 들리고 그런 게 아닙니다, 지금은. Então, hoje em dia não acontece mais de você conseguir ver o fogo ou ouvir o vento. 여기 알지 못한다 그랬어요. 여기. Aqui ele fala que assim é todo aquele que é nascido do Espírito, não sabe para onde vai nem onde vem. 근데 이제 여기 오순절 성령 강림하시는 모습은 처음으로 성령이 오시는 거기 때문에 뭔가 사람들에게 소리가 들리고 눈에 보이는 그 모습이 필요했기 때문에 특별히 이런 일을 하나님이 보여주신 겁니다. Então, mas nesse tempo aqui do Espírito Santo ele ter descido é porque o Senhor Jesus Cristo ele voltou para os céus e para permitir o Espírito Santo ele mostrou essa imagem. 그래서 지금은 성령님이 일하시는 시대입니다. Então agora é o dia onde o Espírito Santo trabalha. 구약 시대에는 예수님이 세상에 구약 시대에 오시기 전에 구약 시대에는 아버지 하나님께서 일하셨어요. Então no tempo do Antigo Testamento quem trabalhava era o Deus Pai, que era o Senhor Deus. 그리고 예수님이 이 세상에서 일하시는 3년 6개월 공생의 기간 동안에는 예수님이 이 세상에서 일하셨습니다. E no tempo depois de Cristo, que é 3 anos e 6 meses, onde o Senhor Jesus Cristo trabalhou pela salvação, esse tempo foi Cristo que trabalhou. 예수님이 못 박혀 죽으시고 이제 하늘로 올라가셨잖아요. 그럼 지금은 세상에 오신 성령님께서 일하시는 E 거예요. depois que o Senhor Jesus Cristo ele morreu crucificado e ressuscitou e subiu aos céus, quem trabalha agora é o Espírito Santo. 그래서 지금을 성령님이 교회를 통해서 일하시는 시대이기 때문에 교회 시대라고 합니다. Então, qual é o século que nós estamos vivendo atualmente? É o século onde o Espírito Santo trabalha pela igreja e na igreja. Por isso nós chamamos que esse século é o século da igreja. 그래서 성령이 지금 어디 계실까요? Então, onde está o Espírito Santo atualmente? 구약 시대는 하나님이 이스라엘 민족을 통해서 역사하셨잖아요. No Antigo Testamento, o Senhor Deus ele trabalhou através do povo de Israel. 예수님은 3년 6개월 동안 3년 반 동안 예수님은 이스라엘 땅에서 일하셨어요. E o Senhor Jesus Cristo ele trabalhou nesse mundo, dentro da terra de Israel durante 3 anos e 6 meses. 지금 성령님은 어디 계실까요? E agora, onde está o Espírito Santo? 어디 계실까요? Aonde que ele está? 구원받은 성도 안에. Dentro dos santos que receberam a salvação. 구원받은 이 구원받은 무리인 교회 안에 계십니다. Dentro desse grupo, dessa separação dos cristãos salvos. 여러분 내 안에 성령님이 계셔요. Então, dentro de mim está o Espírito Santo. 내 안에 하나님이 계십니다. Dentro de mim está o Senhor Deus. 이 성령님은요. 하나님과 함께 천지 창조할 때 이 성령님도 함께 창조하는 일을 하셨어요. Então, o Espírito Santo, no momento que o Senhor Deus estava criando este mundo, ele estava conosco. 구원받을 때 그 성령님이 구원받을 때 우리 안에 들어오시는 겁니다. Esse Espírito Santo, ele entra dentro de nós quando nós recebemos a salvação. 확실히 구원받을 때 그 사람 성령이 O 들어오시는 겁니다. Espírito Santo apenas entra quando nós recebemos a salvação. 자, 여기 사도행전 10장을 좀 보세요. Vamos procurar Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 44. Capítulo 10, versículo 44. 자, 여기 43절부터 보면 베드로가 예수님에 대해서 말씀하시면서 예수님의 이름, 그 이름을 힘입어 죄사함 받는다, 예수님의 이름으로 구원받는다, 이거 설교를 할 때, 44절에 이 말 할 때
성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오셨다 그랬어요. Aqui no versículo 43, o apóstolo Paulo ele fala: "A este dá testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberam o perdão dos pecados pelo seu nome. E quando eles recebem a salvação pelo seu nome, faz que caia o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra", que aparece no versículo 44. 베드로가 예수님을 통해서 구원받는다 이 설교를 할 때 모든 사람에게 딱 성령이 오신 겁니다. Então, quando o Pedro ele prega dizendo que Senhor Jesus Cristo ele salvou os nossos pecados, nos tirou dos nossos pecados, e quando nós aceitamos isso, o Espírito Santo entra dentro de nós. 그러니까 성령은 언제 우리 안에 들어오시냐? 구원받을 때 들어오시는 거예요. Então, quando é que o Espírito Santo entra dentro de nós? Quando nós recebemos a salvação. 근데 여러 사람들이 한 곳에 지금 말씀을 듣고 베드로가 설교할 때 여러 사람들이 있었지만 각 사람 한 사람 모든 사람에게 성령이 임하시는 거예요. 모든 사람에게. Então, cada um realmente ouviu a palavra, cada um escutou a palavra, mas o Espírito Santo ele trabalha e permanece dentro do coração de cada um diferentemente. 왜 함께 모여 있는데 성령이 뭐 이렇게 그 장소에 이렇게 임하는 것이 아니라요. 각 사람에게 구원받을 때 각 사람에게 임하시는 거예요. Porque o Espírito Santo ele realmente pode estar junto com todos os santos ao mesmo tempo, mas não é assim que funciona, porque o Espírito Santo ele permanece no coração de cada santo. 이 사도행전 2장도 보십시오. Vamos procurar Atos capítulo 2. 거기도 보면 그 3절에 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임했다 그랬습니다. Aqui fala: "E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles." 그러면 구원은 각자가 받는 겁니다. Então a salvação quem recebe cada um recebe por si só. 저는 뱃속에서부터 이미 구원받았어요. 이런 건 있을 수가 없는 일이에요. Quando alguém fala assim: "Ah, eu recebi a salvação dentro da barriga da minha mãe." 어머니가 이미 구원받은 사람이기 때문에 나는 그때 이미 임신했기 난 이미 그때 어머니 뱃속에 있었기 때문에 나는 뭐 처음부터 구원받았다 이런 말은 틀린 겁니다. Então alguns falam: "Ah, eu recebi a salvação quando eu estava na barriga da minha mãe, porque ela recebeu a salvação e já que eu estava dentro da barriga, eu também recebi a salvação." Essa palavra está errada. 그래서 내가 구원받은 사람 집 가족이기 때문에 나도 구원받았다. 이것도 틀린 거예요. Ah, minha família toda é formada por crentes, por salvos, então eu também recebi a salvação. Isso também está errado. 나는 그 구원받은 사람들이 많이 다니는 교회 안에 있기 때문에 구원받았다. 이것도 틀린 거죠. Eu frequento a igreja onde todos os salvos estão juntos, por isso eu também recebi a salvação. Também está errado. 그래서 구원은 이 구원받을 때 한 사람 한 사람 각 사람에게 성령이 임하신다는 걸 알 수 있습니다. Então, quando nós podemos saber muito bem através dessa palavra que o Espírito Santo ele permanece no coração de cada um. 그런데 구원받을 때 오시는 성령은 한번 들어오시면 결코 떠나지 않아요. E o Espírito Santo que ele entra dentro do coração das pessoas que receberam a salvação, ele nunca mais ele sai do coração desses santos. 왜냐하면 성령이 들어오신다는 건 이 사람의 구원을 보장해주고 보증해주는 증거로 오시는 거기 때문에 구원받을 때 들어오는 성령은 결코 떠나지 않습니다. Então o Espírito Santo que entra no ato da sua salvação, ele não sai dentro de si por causa que ele é a prova da sua salvação. 그러나 구약 시대 성령은 잠깐 그 사람을 하나님의 일을 하도록 사용하시기 위해서 오시는 성령이기 때문에 구약 시대의 성령은 들어오셨다 또 나갈 수도 있어요. Mas o Espírito Santo que aparece no Antigo Testamento é um Espírito Santo que ele vem para trabalhar por aquela pessoa. Então ele pode permanecer um tempo e sair no outro. 그래서 사울 왕 같은 경우도요. 성령이 임했을 때는 막 하나님의 일을 막 할 수 있었지만 성령이 떠나시고 나니까 하나님의 일을 하지 못하고 오히려 하나님을 대적하는 일을 하는 거예요. Então o Saulo também, Saulo não. O rei Saul também, quando ele estava com o Espírito Santo do Senhor Deus, ele conseguia manifestar o trabalho do Senhor Deus, mas quando o Espírito Santo saiu dentro dele, ele trabalhava contra o Senhor Deus. 시편 51장을 보겠습니다. Vamos procurar Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51, versículo 11. Salmos, capítulo 51, versículo 11.
여기 보면 주의 성신을, 이게 성령입니다. 주의 성신을 내게서 거두지 마소서. 이 얘기는 성령을 거둬 가실 수도 있다는 얘기예요. Então aqui fala, não me lances fora a tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Então significa que o Senhor Deus ele pode tomar o Espírito Santo. 그러니까 신약 시대에 구원받은 사람 그리스도인에게 들어오시는 성령은 결코 떠나지 않지만 구약 시대의 성령은 일하시는 성령이기 때문에 떠나실 수 있어요. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo que vem para os santos é um Espírito Santo de trabalho. Mas o Espírito Santo que vem no Novo Testamento, que é o atual, ele é um Espírito Santo da salvação. Então ele não tem como partir. 그런데 그리스도인에게 들어오는 성령은 우리의 구원을 보증해 주는 그 성령이기 때문에요. 결코 떠나지 않습니다. Então a salvação que é o Espírito Santo que ele vem dentro de nós agora atualmente é um Espírito Santo de garantia, de prova para para nós não perdermos essa salvação. 자, 에페시오스 보겠습니다. Vamos procurar Efésios. 에베소서 1장입니다. Efésios capítulo 1, vamos procurar. Efésios capítulo 1, versículo 13. Versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. 여기 보면 성령으로 인치심 13절에 성령으로 인치심 받았다 그랬어요. Aqui também fala no versículo 13, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 진리의 말씀, 복음, 구원의 복음을 듣고 믿을 때 성령으로 도장을 찍었다 그런 뜻이에요. Aqui fala, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. 도장 찍는다는 건요, 이 사인하는 겁니다. 도장 찍는 건 사인하는 거예요. E quando você crê, você recebe um carimbo. Esse selo é como se fosse uma assinatura. 내가 책임지겠다 이거예요. Você vê que eu vou ficar responsável das minhas atitudes agora. 그러니까 구원받을 때 하나님이 성령을 주시는 건 이 사람은 나의 사람이니까 나의 소유니까 내가 책임지겠다 그런 뜻으로 하나님이 성령을 주시는 거예요. Então, por que o Senhor Deus ele permite o Espírito Santo? Porque o Senhor Deus ele fala, agora eu estou assinando, dizendo que eu estou responsável pelos esses santos que receberam a salvação. 우리가 이렇게 계약서에 사인하면 이제 책임을 져야 되잖아요. Então, muitas das vezes quando nós assinamos um contrato, nós precisamos ficar responsáveis do contrato, não é? 그러니까 하나님이 성령을 구원받을 때 우리에게 주시는 건 하나님이 이제 이 사람을 영원히 책임지시겠다는 뜻입니다. Então, quando nós recebemos a salvação e o Senhor Deus ele permite o Espírito Santo, significa que o Senhor Deus vai ficar responsável por nós. 그래서 한 번 구원받은 사람은 결코 멸망하지 않습니다. Por isso, uma vez uma pessoa que recebe a salvação, ele nunca entra na perdição. 구원이 취소되지 않아요. Porque não existe o cancelamento da salvação. 구원받은 사람 속에 성령이 항상 함께 계시는 거예요. Então, quando dentro do cristão, o Espírito Santo ele permanece com você até a sua vida, né, a sua morte. 천국 갈 때까지 성령님이 함께 계십니다. Ele fica com você até você ir para o reino dos céus. Capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Versículo 30, vamos ler todos juntos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 구속의 날, 이 구속의 날이라는 건 뭐냐면요, 주님이 우리 데려가시는 그날까지 항상 우리가 함께 하시겠다는 거예요. Então, até o dia da redenção. O que é o dia da redenção? Até quando nós subimos para o reino dos céus, Senhor Deus ele estará conosco. 천국 갈 때까지 우리를 지키시는 거예요. Então, até nós irmos para o reino dos céus, Senhor Deus ele vai nos proteger.
그래서 예수님도 뭐라고 말씀하셨냐면 성령을 보내주실 텐데 그 성령이 영원토록 너희와 함께 하실 것이다 그랬어요. Aqui fala que Senhor Jesus Cristo, ele vai permitir o Espírito Santo, e esse Espírito Santo ele vai estar selado até o dia da redenção. 여러분, 우리는 구원받았다는 것만 생각할 게 아니라 내 안에 성령님이 계시다는 것을 알아야 돼요. Então nós não podemos pensar que apenas que nós recebemos a salvação, nós precisamos pensar que dentro de nós também tem o Espírito Santo. 얼마나 기쁩니까? Como isso é uma grande alegria. 하나님이 나와 항상 함께 계신다는 거 아셔요? Vocês sabiam que o Senhor Deus ele está conosco o tempo todo? 제가 지난주에 우연히 이렇게 아침에 아이들 데려다 주러 이제 운전하고 가고 있었습니다. Na semana passada eu estava dirigindo, levando as minhas filhas para um tal lugar. 근데 이 사도행전 말씀을 생각하니까 내 안에 성령이 지금 계시는구나. 이게 너무 감사하더라고요. E eu, quando eu estava dirigindo, eu lembrei dessa palavra do Atos e do Efésios. Eu pensei, nossa, realmente o Espírito Santo está dentro de mim. 하나님이 내 안에 계시니까 내 슬픔도 아시고 내 어려움도 아시고 내 마음을 다 아시는 거예요, 하나님. Então, já que o Espírito Santo ele está dentro de mim, o Senhor Deus ele sabe muito bem as minhas tristezas, as minhas dificuldades, todo o meu coração. 여러분, 성령님이 내 안에 계시는 것은 도와주시려고 계시는 Então, 거예요. o Espírito Santo está dentro de mim, Senhor, que ele quer me ajudar. 이 영어로는 서포터, 성령을 서포터라고 하다고 이게 나를 도와주시려고 계시는 거예요. Então, o Espírito Santo é um suporte, ele quer me ajudar. 그리고 또 이사야서 9장 6절에 보면 이 성령 하나님을 꽁셀 상담자를 카운셀러 뭐라고 꽁셀러라고 Conselheiro. 꽁셀레이루라고 되어 E no 있습니다. Isaías capítulo 9, versículo 6, aparece que Senhor Deus é um conselheiro. 그러니까 나의 어려움과 나의 어떤 고민과 그런 것을 하나님이 도와주시고 나를 가르쳐 주시고 인도해 주시는 분이라는 Então 거예요. toda a minha dificuldade, toda a minha preocupação, Senhor Deus, Ele ouve, nos ensina e nos conduz para o caminho correto. 여러분, 그 내 안에 하나님이 나와 함께 계신다는 것을 모르면요, 그것을 누릴 수가 없어요. Então se nós não soubermos que o Senhor Deus está dentro de nós, realmente nós não conseguimos usufruir desse trabalho de Deus. 여기 Efésios capítulo 4, versículo 30. capítulo 4, versículo 30. 여기 보면 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그랬어요. E aqui no versículo 30 fala, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. 그러니까 우리가요, 하나님 뜻대로 살지 못하면 내 안에 계신 성령님이 근심하시는 거예요. Então se nós não vivemos conforme a vontade do Espírito Santo, realmente nós estamos preocupando, entristecendo o Espírito Santo. 그러니까 성령님은 무슨 에너지, 무슨 건전지 끼워 넣는 것 같은 그런 에너지가 아니라 완전한 인격체입니다. 빼쏘아. Então o Espírito Santo ele não é como se fosse uma bateria que você coloca para ser carregado, para você ficar forte ou afim. Mas o Espírito Santo ele é como se fosse uma pessoa. 사람처럼 지성이 있으시고 감정이 있으시고 의지가 있으신 완전한 인격체예요. Então o Espírito Santo ele é um ser que tem sabedoria, tem vontade e também tem emoção. 그러니까 완전한 하나님, 완전한 인격체가 내 안에 계신 겁니다. Então um ser completo, um ser espiritual ele está dentro de mim. 그래서 성령님이 근심도 하시는 거예요. 근심. Então por isso o Espírito Santo ele também fica triste. 슬퍼하시는 겁니다. Ele fica triste. 그리스도인이 잘못 살 때. Quando nós, os cristãos, vivemos errado. 마치 자식이 잘못된 길로 갈 때 그걸 바라보는 부모의 마음이 얼마나 슬프잖아요. Então, realmente, como o coração dos pais que vê os seus filhos andando no caminho errado, eles ficam tristes, não é? 그래서 성령을 근심하게 하지 말라 이렇게 말씀하십니다. Por isso, o Senhor Deus aqui ele fala: não entristeçais. 그리고 우리가 너무 힘들어할 때 함께 힘들어하시고 기도해 주셔요. E quando nós estivermos na dificuldade, o Senhor Deus ele ora por nós. 로마서 8장입니다. Vamos procurar Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Versículo 26. 여기도 보면 이 성령님이 우리 연약함을 도우신다 그랬어요. Aqui ele fala, 26, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. 우리가 그렇게 연약한데 그걸 성령님이 우리를 도우신대요. Então realmente o Espírito Santo ele ajuda a nossa fraqueza. 그리고 마땅히 빌 바를 알지 못하는 어떻게 기도할지도 모르고 기도도 못하고 있는데 성령님이 우리를 위해서 직접 기도해 주신다 그랬어요. E aqui fala, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 그러니까 우리를 도와주시고 우리를 위해서 기도해 주시고 그 다음에 우리가 힘들어하면 탄식하시는 거예요. Então o Espírito Santo ele ora por nós, ele cuida de nós e ele também realmente ele 말할 수 없는 탄식으로 ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 이게 완전히 그 자식을 걱정하는 부모랑 똑같잖아요. Então isso é como se fosse uma imagem de pais que preocupa com o seu filho, 그렇죠? não é? 내가 힘들어하면 같이 힘들어하시고 나를 위해서 기도해 주시고 탄식하시고 정말 나를 사랑하시는 거예요. Então quando eu estou na dificuldade, ele ora por nós, ele se preocupa conosco e também ele tem intercede com gemidos inexpressíveis. 그분이 우리 안에 계십니다. Ele realmente está dentro de nós. 우리 고린도전서 6장도 보겠습니다. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 6. Primeiro Coríntios, capítulo 6. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Versículo 19 e 20. Irmão Gregório, pode ler, por favor? 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais permanecem a Deus. 여기 너희 몸은 너희 안에 계신 성령의 전이다 그랬습니다. Aqui fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. 내 안에 성령이 계셔요. Então dentro de mim está o Espírito Santo. 구원받은 그리스도인의 몸은 성전입니다. Então o corpo do santo é um santuário. 20절에는 값을 주고 산 것이 되었으니 그런즉 이건 하나님, 이 몸은 하나님 거니까 이 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 그랬습니다. Então no versículo 20 fala, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. 이 몸이 하나님 거라는 거 여러분 아셔야 됩니다. Então aqui fala que os quais pertencem a Deus. Nós precisamos saber que o nosso corpo pertence ao Senhor Deus. 여러분 그리스도인의 몸은요 자기 게 아니에요. O corpo de cristão não pertence mais a si mesmo. 15절을 보십시오. 15절. Vamos ver o versículo 15. 너희 몸이 그리스도의 몸인 줄 알지 못하느냐? Versículo 15 fala, não sabeis vós que o vosso corpo corpo são membros de Cristo? 이 그리스도의 몸인데 왜 창기의 지체를 만드냐? Aqui fala, tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? 18절에 음행을 피하라. 사람이 범하는 자마다 몸 밖에 있지만 음행하는 자는 자기 몸에게 죄를 짓는다 그랬어요. Aqui fala no versículo 18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 이 몸 안에 하나님이 계시다는 거 알아야 됩니다. Nós precisamos saber que dentro do nosso corpo permanece o Senhor Deus. 음행죄를 지으면
이 몸으로 하나님 계신 이 몸에 죄 짓는 거다 그랬어요. Então, quando nós cometemos a prostituição, realmente nós estamos pecando com o nosso corpo onde o Senhor Deus habita. 그럼 음행죄가 뭡니까? O que é essa prostituição? 이 결혼한 남편과 아내의 어떤 성적인 관계를 벗어난 모든 것은 음행죄예요. Toda a relação de fora do seu marido ou da sua esposa é prostituição. 하나님은 결혼한 합법적으로 하나님 안에서 결혼한 남편과 아내에게만 이 성이라는 것을 허락해 Então, o 주셨습니다. Senhor Deus, ele só permitiu essa questão sexual só para os homens e mulheres que estão casados dentro do Senhor Deus. 근데 아직 결혼식도 안 했는데 같이 막 잡니다. Então, vamos dizer que eles nem se casaram, mas eles dormem junto. 막 스킨십 해요. Eles têm um 막 apego mais... 뽀뽀하고 막 해요. Eles beijam, têm um apego mais forte. 그럼 그거 죄입니다. Isso é pecado. 보니까요, 막 학생들도 아직 결혼도 안 했는데 막 뽀뽀하고 안고 막 하나님 그거 죄입니다. Então, tem alunos também, crianças que eles abraçam, beijam e tem essa relação entre eles. 여러분, Isso também é pecado. 그리스도인들은 결코 우리 몸 안에 성령님이 계시기 때문에 결코 그런 음행죄를 지어서는 안 됩니다. Então, o cristão, realmente, por o Espírito Santo habitar dentro de nós não podemos cometer esse pecado, porque é prostituição. 결혼한 사람이 자기 남편과 자기 아내 말고 다른 사람과 성적인 죄를 짓는 건 당연히 음행죄죠. Então, se um homem ou uma mulher que ele tem uma relação fora do seu casamento, isso realmente é prostituição. 근데 이 세상이 너무나 악해졌어요. Mas esse mundo ficou muito, muito maligno. 결혼하기도 전에 같이 잡니다. Eles dormem antes de casarem. 결혼하기도 전에 그런 죄를 같이 자고 같이 스킨십을 하고 이건요 하나님 앞에 음행죄라고 분명히 말씀하고 있습니다. Então, dormir junto, ter um apego mais de relações sexuais, isso realmente é um pecado diante do Senhor Deus. 자, 우리 이 몸은 이제 하나님 거라는 걸 우리는 알아야 돼요. Nós precisamos saber que o nosso corpo pertence ao Senhor Deus. 그렇기 때문에 이 몸을 건강하게 지키는 것도 당연히 필요합니다. Por isso é muito importante permanecer e manter esse corpo saudável. 그래서 이 몸으로 막 술을 마신다든지 담배를 핀다든지 그건 죄예요. Então você tomar bebida alcoólica, você fumar, realmente estragar o seu corpo, isso é pecado. 왜냐면 이 몸이 하나님의 것인데 그걸 망가뜨리는 거잖아요. Porque esse corpo pertence ao Senhor Deus. Por que vocês não podem fazer isso? Porque vocês estão estragando o corpo de Deus. 그다음에 이 설탕을 너무 많이 먹는 것도 건강을 해치는 거잖아요. Então você ter consumo de muito açúcar é ruim para a saúde, não é? 그래서 제 얘기 보니까요, 이 브라질 이 설탕을 너무 많이 드셔요 지금. 브라질 Então 사람들. eu percebi que os brasileiros eles consumem muito açúcar. 그래서 이 설탕이요 건강에 아주 해로운 겁니다. Então o açúcar é uma coisa muito, muito ruim para a saúde. 이 설탕을 먹는 거는 이 독약을 먹는 거라고 생각하시면 돼요. Você consumir açúcar é como se você estivesse consumindo um veneno. 진짜입니다. É verdade. 이 소금도 소금은요 적당히 먹는 것은 건강에 좋습니다. Então o sal também, o sal você adquirir e consumir ele é uma quantidade pequena, é até saudável. 근데 설탕은요 정말 먹으면 먹을수록 그건 몸에 아주 해로운 거예요. Mas açúcar, mesmo que você não importa a quantidade que você consome, o quanto você consumir faz mal para o seu corpo. 그래서 이 커피 드실 때요 가급적이면 설탕을 빼고 드세요. Café também, vocês gostam de tomar café, se possível tomem sem açúcar. 커피만 드시면 됩니다. É 커피. só tomar só o café. 왜냐하면 이 몸이 이제 내 몸이 아니기 때문에 이 몸을 건강하게 유지할 책임이 있는 겁니다. Porque realmente esse corpo não é mais pertence a mim. Eu tenho essa responsabilidade de manter esse corpo saudável. 그리고 또 어떤 사람은 건강을 가꾸기만 하고 도무지 하나님을 위해서는 일을 하지 않아요. E tem outras pessoas que eles se preocupam tanto com a sua saúde, mas eles não fazem o trabalho do Senhor Deus. 그 사람은 하나님을 섬기는 게 아니라 자기 몸을 섬기는 Então 사람. essas pessoas são pessoas que se preocupam mais com o seu corpo do que com
com o Senhor Deus. 좋은 음식 먹고 운동합니다. Ele sempre come comida boa e gostosa e sempre se exercita. 술 담배도 안 하고 건강하게 막 지키는 거예요. Não bebem, não fumam e só protege a sua saúde. 막 비타민 먹고 막 건강하게 만들어요 자기 몸을. Toma vitamina, toma vários medicamentos bons e protege seu corpo. 근데 하나님의 일은 전혀 하지 않아요. Mas ele não faz o trabalho do Senhor Deus. 하나님께 전혀 희생하지 않아요. Ele não se sacrifica diante do Senhor Deus. 아니 그 사람은요 하나님을 섬기는 게 아니라 자기 몸을 섬기는 사람. Essas pessoas não estão servindo a Deus, mas sim servindo apenas o seu corpo. 그것도 잘못입니다. Isso também é errado, 여러분 이 몸은 내 게 아니에요. porque este corpo não pertence mais a mim. 이 몸을 어떻게 해야 됩니까? O que eu preciso fazer com este corpo? Versículo 20. Versículo 20. Capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 여기 보면 이제 이 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 그랬습니다. Aqui ele fala que glorificais, pois, a Deus no vosso corpo. 여러분 우리 몸으로 하나님께 영광을 돌려야 돼요. Então nós precisamos glorificar a Deus através do nosso corpo. 이 눈으로는 말씀을 보는 거예요. Com estes olhos nós precisamos ver a palavra. 이 귀로는 하나님의 말씀을 듣습니다. Com esses ouvidos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. 형제 자매님들의 기도 부탁을 들어야 돼요. Nós precisamos ouvir o pedido de oração de cada irmão. 입으로는 하나님을 찬양해야 E 됩니다. pela boca nós precisamos louvar a Deus. 입으로는 하나님의 복음을 전해야 돼요. Através da boca nós precisamos pregar o evangelho de 그리고 Deus. 이 입으로 형제 자매를 위로해 줘야 E 됩니다. com essa boca nós precisamos consolar outros irmãos. 이게 하나님 내 몸으로 하나님께 영광 돌리는 거예요. Isso é realmente glorificar a Deus. 이 손으로는 뭐 합니까? E com a mão, o que eu preciso fazer? 형제 자매를 돕고 하나님을 섬기는 그 봉사를 하는 거예요. Eu preciso ajudar os irmãos e eu preciso fazer o trabalho voluntário da igreja. 그래서 여러분 교회 딱 오실 때는 내가 교회 안에서 뭔가 하나님을 섬기는 하나님께 영광 돌리는 일을 내 몸으로 해야 되겠다 그런 마음으로 와야 됩니다. Então, quando vocês vêm para a igreja, vocês precisam vir com o coração de eu preciso manter e permanecer na igreja, ajudando a igreja e fazer o trabalho da igreja. 여러분 이 몸으로 하나님께 영광을 돌려야 돼요. Porque eu preciso glorificar a Senhor Deus com o meu corpo. 교회 와서요. 나는 교회 안에서 절대 청소 안 해. Eu venho para a igreja, mas eu não quero limpar. 자기 몸이 자기 건 줄 알아요. Porque ele acha que o seu corpo pertence a si mesmo. 아니 예수님은 자기 몸을 나에게 주셨잖아요. Porque o Senhor Deus, ele permitiu o seu corpo para nós. 근데 나는요 예수님을 위해서 쓰레기 하나 주울 수 없습니다. Realmente o Senhor Jesus Cristo, ele deu o seu corpo para nós, mas eu, com o meu corpo, eu não consigo catar um lixo. 예수님, 저는 제가 얼마나 고귀한 사람인데 이런 더러운 청소를 해요. Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, e meu corpo é um corpo muito 고귀한, 노브리? um corpo nobre, então não posso fazer essas limpezas. 아니 진짜 예수님의 몸의 희생을 받은 사람이 자기 몸으로 정말 그 주님을 위해서 희생할 마음이 없다면 이상한 거죠. Então, se uma pessoa ele realmente foi salvo por Cristo, onde Cristo permitiu o seu corpo por nós, não tem como ele não fazer esse trabalho. 여러분 우리는 이 몸을 주님께 다 생명까지도 드리는 게 마땅한 일입니다. O certo é de nós entregarmos até a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. 이 몸으로 하나님께 영광을 돌려요. Com este corpo nós precisamos glorificar a Deus. 여러분 우리 자기를 한번 생각해 보세요. Então, vocês precisam pensar agora. 난 이 몸으로 얼마나 하나님께 영광을 돌리고 있는가? Qual a minha quantidade de o ato de glorificar a Deus eu estou fazendo? 여러분 내가 열심히 일해서 번 돈으로 영혼을 건지는 일을 위해서 사용해야 됩니다. O dinheiro que eu trabalho e eu consigo adquirir, com esse dinheiro eu preciso trabalhar para conseguir outros 근데 자기가 번 돈을 오직 자기 자신을 위해서만 쓴다면 그게 몸으로 하나님께 영광을 돌린 게 아닙니다. Mas se você gasta o dinheiro que você conseguiu apenas para si mesmo, realmente você não está trabalhando para o Senhor Deus. 그리고
성령님은 그리스도인을 인도하십니다. E o Espírito Santo, ele nos conduz. 그래서 이사야 9장 6절에 보면 하나님의 이름 중에 이 꽁셀예루가 있어요. E no Isaías capítulo 9, versículo 6, aparece que um dos nomes de Senhor Deus é conselheiro. 이 상담자는 어떤 궁금한 것이 있거나 어떻게 해야 될지 모를 때 잘 안내해 주잖아요. Então, o que um conselheiro ele faz? Ele realmente ensina, ele te mostra um caminho onde você não sabe ir. 이 그리스도 안에 계신 성령님은요, 그리스도의 그 길을 인도하십니다. Então, o Espírito Santo que está dentro do coração dos santos, ele mostra este caminho. 그리스도인은 성령의 인도하심을 따라가는 삶이에요. Então, o cristão, ele precisa viver uma vida de seguir este conselheiro. 그게 그리스도인입니다. Isso é cristão. 로마서 8장입니다. Vamos procurar Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 여기 보면 성령의 인도하심을 받는 모든 자들은 하나님의 아들이다 그랬어요. Aqui fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 그러니까 하나님의 아들 그리스도인은 성령의 인도하심을 따라 살아가야 된다는 Então, o 거예요. filho de Deus, que são os cristãos, eles precisam seguir a vontade do Espírito Santo. 여러분 자기가 가고 싶은 길을 자기 인생이라고 막 살아가는 것은 잘못입니다. Você seguir o seu próprio caminho porque a vida pertence a você, realmente isso está errado. 하나님 성령님은요 하나님의 말씀을 통해서 우리 길을 인도해 주십니다. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos mostra o caminho exato. 우리 그리스도인의 길을 성경 말씀을 통해서 성령님께서 인도해 주셔요. O Espírito Santo, ele trabalha através da Bíblia para mostrar qual é o caminho correto para nós. 그래서 이 뭔가 중요한 결정을 할 때요 하나님께 기도하고 말씀을 봐야 됩니다. Então, quando chegar num momento decisivo, nós precisamos olhar para o Espírito Santo, nós precisamos olhar para a palavra. 하나님 저에게 그 길을 가르쳐 주세요. 기도해야 됩니다. E precisamos orar diante do Senhor Deus, falando, Senhor Deus, realmente me mostre um caminho exato, um caminho certo. 지금은요 무슨 음성을 들려준다든지 무슨 환상을 보여준다든지 그렇게 인도하시는 게 아니에요. Hoje em dia, Senhor Deus, ele não permite mais vozes ou imagens para vocês. 말씀을 통해서 성령님께서 말씀을 통해서 우리를 가르쳐 O 주세요. Espírito Santo, ele ensina para nós através da palavra. 그래서 그리스도인은 성령의 인도하심을 받기 위해서 날마다 기도하고 말씀을 읽고 묵상해야 됩니다. Por isso, o cristão, ele precisa todos os dias ler a palavra, ouvir a palavra e meditar a palavra. 그래서 그 말씀의 인도하심을 딱 따라가는 사람은요 하나님이 틀림없이 도와주셔요. Então, quando o cristão ele segue este caminho correto, através do Espírito Santo, realmente o Senhor Deus ajuda a vida dessa pessoa. 이사를 가기 전에 기도해야 됩니다. Então, antes de nós nos mudarmos de casa, nós também precisamos orar. 하나님 이게 하나님의 뜻인지 하나님께 물어봐야 돼요. Precisamos perguntar para Deus, será que eu me mudar é uma vontade do Senhor Deus? 직장을 구할 때도 하나님께 물어보고 기도해야 됩니다. Também quando eu 직장을 구할 때도 지갑을 구할 때도 quando eu preciso procurar um emprego também, eu preciso orar diante do Senhor Deus. 그리고 결혼을 할 때도 당연히 기도하고 하나님께 물어봐야 돼요. E casar também, eu preciso realmente perguntar para o Senhor Deus e orar diante do Senhor Deus. 여러분 하나님께 묻지 않고 행하면요 실수할 수 있습니다. Quando você faz alguma coisa sem perguntar ao Senhor Deus, realmente isso pode se tornar um grande problema. 잠언을 보겠습니다. Vamos procurar Provérbios. 네, 잠언 19장. Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19, versículo 2. Provérbios capítulo 19, versículo 2.
2, 3 한번 읽어주세요. 2절, 3절. Eu relevo versículo 2 e 3. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estutícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. 여기 보면 발이 급한 사람은 잘못 간다 그랬어요. Aqui fala que as pessoas que apressam com seus pés, ele peca. 또 지식 없는 소원은 선하지 못하다 그랬습니다. E aqui fala que perdão. 2절에 Aqui no versículo 2 ele fala que também assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. 여러분 지식 없는 소원은 뭐냐면 성경 말씀과 상관없는 소원 그건요 선하지 못하다 그랬어요. Então aqui fala que a vontade que fica sem conhecimento, realmente isso é uma coisa errada. 이 발이 급하다는 건요 기도 없이 움직이는 거예요. Então você ser apressado com seus pés significa que você não está orando a Deus. 기도 없이 움직이고 하나님의 말씀에 물어보지 않고 움직이면 반드시 잘못 가게 돼 Então 있습니다. você não perguntar para Deus, você não orar, realmente você vai andar pelo caminho errado. 그러면 나중에요 그 자기 인생길이 이제 굽어지게 됩니다. E o que acontece com essa vida? Essa vida ele perverte, o seu caminho fica torto. 나중에요 하나님을 원망해요. E depois murmura a Deus. 하나님 왜 이렇게 내 인생은 힘들어요? Ah, Senhor Deus, por que minha vida é tão difícil? 왜 이렇게 나에게 이렇게 그 고난을 주십니까? Por que você me permite tantas dificuldades? 하나님이 고난을 준 게 아니라 자기가 자기 인생을 힘들게 하는 거예요. Então não é Senhor Deus que permite a dificuldade, é a própria pessoa que dificulta a sua vida. 자기 맘대로 이사가고 자기 맘대로 직장 구하고 자기 맘대로 결혼하고 자기 맘대로 뭐 하고 자기가 다 결정해놓고 나중에 왜 이렇게 힘들어요? 원망합니다 하나님. Porque ele muda por vontade própria, ele realmente busca o trabalho por vontade própria, ele casa por vontade própria. Por isso ele fala, ah, Senhor Deus, por que está tão difícil? 여러분 하나님께 기도하고 하나님께 물어봐야 돼요. Nós precisamos perguntar a Senhor Deus, nós precisamos orar a Deus. 왜냐하면 우리 안에 계신 성령님이 그래야 하나님이 우리를 인도해 주시는 거예요. 우리 걸음을. Então, quando nós oramos, quando nós perguntamos a Deus, Senhor Deus, através do Espírito Santo, ele nos conduz. 그리고 여기 사도행전 2장을 다시 마지막으로 E 보겠습니다. vamos ver a última palavra, Atos também. 사도행전 2장에 Atos capítulo 2. 이제 성령을 받으니까요. 2장 4절에 성령의 Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. 막 성령을 받으니까요 여러 가지 언어로 막 말하는 거예요. E assim, agora por ter recebido o Espírito Santo, eles começaram a falar em vários idiomas. 성령이 말하게 하심을 따라서 막 말했다 그랬습니다. Então, através do ato dele falar, o Espírito Santo ele trabalhou para que eles pudessem ouvir. 그럼 이거 오해하시면 아니 이거 막 알아들을 수 없는 이상한 소리를 막 말하는 게 아닙니다 이거. Vocês não podem ter mau entendimento sobre essa palavra. Não é idioma que você não consiga entender. 그게요 외국어 다른 나라의 언어였어요. Então, aqui ele fala são em línguas de outros países. 거기 이제 8절 9절에 보면 아니 이 사람들은 갈릴리 사람인데 어떻게 막 바데인, 메데인 막 여러 나라에서 온 유대인들의 언어를 막 사용하는 거예요. Então, por eles ser galileus, no versículo 8, ele fala que eles começaram a escutar a sua língua materna, que é como da língua da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponte, Ásia, e etc. 근데 그 내용이 11절에 보면 외국어를 말하지만 하나님의 큰 일을 말했습니다. Então, aqui ele fala, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. 여기 2장 11절에 보면 하나님의 큰 일을 여러 가지 언어로 말했다 그랬어요. Aqui no versículo 11 ele fala, temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. 그러니까 성령 받은 사람은 알아들을 수 없는 이상한 소리로 이야기하는 것이 아니라
분명하게 알아들을 수 있는 소리로 하나님의 일을 말합니다. Então os salvos, eles não estavam falando idiomas que ninguém conseguia entender, mas sim idiomas para fazer o trabalho do Senhor Deus. 그래서 구원받은 사람의 특징은요, 하나님의 일을 말하는 거예요. Por isso os cristãos salvos, eles falam apenas o trabalho do Senhor Deus. 하나님의 큰 일을 전합니다. Ele prega apenas o grande trabalho do Senhor Deus. 그러니까 막 사람들이 깜짝 놀래가지고 이게 도대체 무슨 일이냐 막 놀래는 거예요. Então muitas pessoas eles começaram a ouvir e falaram: "Oh, nossa, como é que está acontecendo isso?" 야, 이건 하나님의 능력이다. Ah, isso é um trabalho do Senhor Deus. 그렇게 하고 막 믿는 사람들도 있는데 또 어떤 사람들은 조롱하는 사람들도 있었습니다. Então tinha muitas pessoas que ficavam maravilhadas com esse trabalho, mas tinham outros que zombavam também. 13절에 보면 막 조롱하면서 야, 이 사람들 무슨 술 취한 거다 그렇게 막 조롱하잖아요. E no versículo 13 fala que outros estavam zombando, diziam: estão cheios de monstros. 이 성령 충만한 거랑 술 취한 거랑은요, 이 비슷한 게 있어요. Então, realmente, você está cheio do Espírito Santo e você estar bêbado, tem uma coisa similar entre 그러니까 eles. 겉으로 보니까 막 술 취한 거 같은 거예요. Então, para a visão de outras pessoas de fora, pareciam que eles estavam todos bêbados. 술 취한 사람도 뭐 이상한 알아들을 수 없는 소리를 막 하잖아요. Porque os bêbados, eles também falam, né, por si, para si mesmo, não é? 그러니까 이 사람들이 이거 보고 저거 술 취한 거 아니야? 이렇게 생각한 Por 거예요. isso, as pessoas que estavam do lado de fora, que não estavam ouvindo, estavam zombando, dizendo: ah, eles estão bêbados. 여러분, 술 취한 사람은 말이 많아집니다. Realmente, quando o problema é que os bêbados, eles falam muito, não é? 아세요? Vocês sabiam disso? 술 취해 보셨어요? 술? Alguém já ficou bêbado aqui? 술 취한 사람을 보셨죠? Vocês já viram bêbados, não é? 술 취하면요, 말이 없던 사람도 막 말이 많아져요. 말이. Os bêbados, a característica deles é que até as pessoas mais tímidas começam a falar muito. 근데 구원받으면요, 말이 없던 사람도 구원받으면 막 말을 많이 합니다. E os cristãos, quando eles recebem a salvação, os cristãos que não falavam muito, eles também começam a pregar e falar mais. 근데 이제 술 취한 사람은 쓸데없는 얘기하고 다른 사람 마음을 막 아프게 하는 얘기하고 했던 말 또 하고 듣기 싫은 얘기 또 하고 막 안 좋은 얘기만 하는 거예요. Então a 술 취하면. diferença dos bêbados é que os bêbados eles falam muito, falam coisas para magoar o outro, falam a mesma coisa várias vezes, falam coisa ruim, etc. 근데 성령 충만한 사람은요, 이제 말을 하긴 하는데 하나님의 일을 이야기하고 막 복음을 이야기하고 성경을 이야기하고 뭐 이런 이야기를 하는 Então 거예요. os cristãos cheios do Espírito Santo, eles começam a falar de Senhor Deus, começam a falar do Evangelho, sobre o Espírito do Senhor Deus. 그러니까 이제 공통점이 말이 많아진다는 공통점이 Então, a 있어요. única coisa similar entre o bêbado e o cheio do Espírito Santo é porque falam muito. 그리고 이제 술 취한 사람과 또 성령 충만한 사람의 공통점 중에 하나가요, 막 용기가 생기는 거예요. 꼬라죠. E a diferença do cheio do Espírito Santo e bêbado é porque ficam corajosos também. 용기가 생겨요. Então tem uma coragem. 그래서 막 술 취하기 전에는 막 이렇게 소심하고 막 겁 많고 그러는 사람이요, 술 취하면요, 야, 막 소리 지르고 나야. Então, 막 이러거든요. a característica dos bêbados, quando tem alguém tímido, eles começam a ficar corajosos quando bebem, não é? 그렇죠? Começa a gritar, começa a chamar outro, não é? 그래서 막 술 취해가지고요, 한국에서는 막 소리 지르고 다니는 사람들이 있어요. E por isso na Coreia tem muito bêbado que fica gritando na rua. 술만 안 먹으면 말도 못하고 조용해요. Então quando eles não bebem, eles não falam, eles ficam bem quietinhos. 술 먹으면 막 자기가 온 세상을 다 가진 것처럼 막 소리를 지릅니다. Mas quando bebem, eles acham que conseguiu dominar o mundo todo. 용기가 생기고 용기가. Então tem essa coragem. 근데 성령 받아도 그래요. O Espírito Santo também tem uma similaridade. 이 평상시에는 겁 많던 사람이 막 성령 충만함을 받으면요, 막 죽음을 각오하고 막 복음을 전하는 거예요. Então quando uma pessoa ele recebe o cheio do Espírito Santo, ele começa a ter uma coragem de até vencer a morte. 여러분, 기독교 역사 속에서 복음을 전하다가 얼마나 많은 사람들이 순교당했습니까? Dentro da igreja protestante, vocês já viram quantas pessoas eles morreram pregando o evangelho? 근데 그 사람들이요, 그냥 너무나 평범하고 연약한 사람들이에요. Essas pessoas eram pessoas fracas, realmente eram pessoas simples. 근데 그들이 탁 성령 충만함을 받고 담대히 죽음을 각오하고 복음을 전하는 거예요. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, o cheio do Espírito Santo, eles decidiram até a sua morte pregar o evangelho. 여러분, 스데반 집사도 보면요, 뭐
뭐 스데반 집사도 아주 이제 연약한 사람인데 사람들이 돌로 쳐 죽이려고 해도 담대하게 복음을 전하잖아요. Então o diácono Estevão, ele também era uma pessoa simples e humilde, mas quando as pessoas queriam apedrejar ele, ele continuou pregando o evangelho. 그리고 전혀 딴 사람이 됩니다. E assim ele se torna uma outra pessoa. 술 취해도 전혀 딴 사람이 돼요. Realmente, quando você fica bêbado, também vira uma outra pessoa. 가끔요 술 먹기 전과 술 취하고 완전히 사람이 달라지는 사람들이 있어요. Tem muitas pessoas que mudam por completo antes de beber e depois que bebem. 그런 사람 보셨어요? Vocês já viram esse tipo de pessoas? 술 먹기 전에는요 너무나 젠틀하고 얌전한 사람이에요. Então, antes de beber, ele é uma pessoa muito cavalheira, pessoa muito calma. 근데 술 먹으면 한국에서는 개가 된다는 말인데 까쇼가 돼, 까쇼, 개가 돼요, 개. Então, na Coreia falam que quando uma pessoa eles bebem, eles viram um cachorro, né? 완전히 예의 범절과 상관없이 완전 딴 사람이 돼 버리는 São 거예요. 술 pessoas 먹으면. que saem de uma realidade de respeito ou de moralidade. 근데 술 취하면 안 좋은 쪽으로 딴 사람이 됩니다. Então, quando eles ficam bêbados, eles se tornam pessoas ruins de outro. 근데 이제 성령에 취한 사람은 좋은 쪽으로 딴 사람이 되는 거예요. E uma pessoa que ele recebeu o Espírito Santo, ele se torna uma pessoa boa de uma outra forma. 여러분 여기 사도행전 4장을 한번 보세요. Vamos 4장. procurar Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 13. versículo 13. 여기 이제 이 4장에는 베드로가 막 여러 사람들 앞에서 막 설교하는 내용입니다. O Atos capítulo 4 aparece sobre a pregação do Pedro. 막 설교했는데요. 사람들이 그 베드로 설교를 듣고는요. 13절에 야, 이 사람들 뭐 공부한 것도 없고 바닷가 어부에 불과하고 무식한 사람들인데 아니 어떻게 이렇게 이 말을 막 이렇게 잘할 수 있냐 막 놀라는 거예요. E no versículo 13 as pessoas eles estavam assustadas porque como Pedro e João eles pregavam tão bem, sendo que eles eram pessoas humildes, eram pescadores sem estudos. 아니 무식한 사람들이 어떻게 이런 지식을 알고 이렇게 말할 수 있지? Ah, como uma pessoa tão ignorante como eles conseguem falar coisas tão maravilhosas assim? 그러니까 완전히 성령 충만하면요. 완전 딴 사람이 되는 거예요. Então quando você fica cheio do Espírito Santo, você vira até outra pessoa. 그게 그 사람의 능력이 아니라 그 안에 계신 성령님께서 그 사람을 그렇게 통해서 역사하시는 성령님의 역사입니다. E isso não é o poder dele, mas sim o poder do Espírito Santo que trabalha dentro deles. 그 저희 한국의 어떤 목사님도 구원받기 전까지는요. 말을 거의 하지 않았던 그런 분이 계셔요. Na Coreia tem pastor que ele antes da sua salvação, ele não falava nada. 말을 거의 안 해가지고 부모님이 굉장히 걱정을 많이 했대요. Ele quase não falava, então a família ficava sempre preocupada com ele. 야, 얘가 정상적으로 살 수 있을까? 얘가 정상적으로 사회생활 할 수 있을까? Será que ele vai conseguir viver bem na sociedade sem falar tanto assim? 다른 사람이랑 아예 말을 안 하니까. Porque ele não falava com ninguém, não se comunicava com ninguém. 근데 대학 가서 구원을 받게 된 거예요. Mas ele foi para a universidade e recebeu a salvação. 그 다음부터요. 이제 입이 열렸어요. 입이. E depois disso ele abriu a sua boca. 막 찾아가서 복음을 이야기하는 거예요. E ele ia para outras pessoas e pregava o evangelho. 막 사람들에게 전도를 하는 거예요. E ele começava a pregar o evangelho. 그래서 그 부모님들이요. 그 예수님이 좋고 뭐고 이거는 뭐 신경 안 쓰, 이게 중요한 게 아니라 야, 우리 아들이 이제 말을 하게 됐다. 그것 때문에 너무 기뻐하셨대요. E a família toda se alegrou não por ele ter recebido a salvação, mas por ele ter começado a falar. 지금은요. 아주 한국에서 아주 열심히 막 복음을 전하는 목사님이 되셨죠. E agora ele se tornou pastor que prega o evangelho fortemente na Coreia. 그 성령이 들어오시면 그렇게 사람을 바꾸십니다. Então quando o Espírito Santo ele entra, ele muda por completo a pessoa. 그래서 우리는 술 취하지 말고 성령에 취해야 됩니다. Então nós não podemos ficar bêbados, mas sim nós precisamos nos encher do Espírito Santo. 자, 마지막으로 우리 한 구절 에베소서 5장을 보겠습니다. Vamos ver a última palavra, vamos ver Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 versículo 18. Efésios capítulo 5 versículo 18. Versículo 18.
Eu vou ler. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 여기 보면 이 술로 취하지 말고 성령으로 너희를 채우라 그랬습니다. Aqui fala, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. 이 마지막 때에 우리가 특별히 정신 차려야 되는 게 뭐냐면 이제 우리 술 취하지 말고 성령이 충만해야 된다는 걸 우리는 알아야 됩니다. Então nós precisamos ficar mais atentos nesses fins dos tempos, que nós não podemos nos embriagar, mas nós precisamos nos encher de Espírito. versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 여기 보면 이 마지막 때는 아주 악한 때라 그랬습니다. Aqui ele fala que porquanto os dias são maus. 그래서 어떻게 행해야 될지 자세히 살피고 주의해야 된다 그렇게 Então 말씀하십니다. aqui fala que nós precisamos ser prudentes para ver qual caminho que nós estamos andando. 하나님의 뜻이 17절에 보면 하나님의 뜻이 무엇인지 이해하라 그랬습니다. Aqui no versículo 17 fala, entendei qual seja a vontade do Senhor. 16절에는 세월을 아끼라 그랬어요. No versículo 16 fala, remida o tempo. 그러면 세월을 아끼는 게 뭡니까? O que é remir o tempo? 시간이 너무나 없기 때문에요. 쓸데없는 일 하지 말고 하나님의 뜻을 행하라는 거예요. Então, por não ter tempo, realmente não pode fazer outras coisas. Tem que fazer o trabalho do Senhor Deus. 쓸데없는 데 시간 보내지 말고 하나님의 뜻을 행하라 그거예요. Não podemos gastar nosso tempo fazendo outras coisas, mas sim fazendo a vontade de 그리고 Deus. 정신 차려라. E precisamos acordar. 술 취하지 말고 성령 충만 받으라 Não 그랬어요. podemos estar embriagados, mas sim cheios do Espírito. 이 마지막 때 우리는 이렇게 더욱 정신 차려야 됩니다. Nós precisamos nos acordar nesse fim dos tempos. 여러분 지금 이 코로나 이런 상황을 보면서 성경 말씀이 그대로 이루어지고 있다는 것을 우리는 지금 보고 있습니다. Nós estamos vendo que através do coronavírus realmente nós podemos ver como o mundo está andando conforme a Bíblia. 전 세계 사람들이 코로나에 떨고 있어요. Todas as pessoas do mundo estão temendo esse coronavírus. 이 코로나가 빨리 끝나기만을 간절히 바라고 Eles 있습니다. estão esperando para que o coronavírus acabe logo. 여러분 근데 여러분 이제 이 전염병 전파를 예방하기 위해서 표를 받아야 됩니다. 위치를 추적할 수 있어야 됩니다. 이 표를 받으면 전염병을 다 해결할 수 있습니다. 그러면요 표 다 받을 겁니다. Então, se começarem a anunciar, vocês precisam receber um sinal, vocês precisam receber um código, uma marca para controlar essa doença, essa pandemia. Todas as pessoas vão receber. 표를 안 받으면 비행기도 탈 수 없고 뭐 버스도 탈 수 없고 지하철을 탈 수 없고 뭐 다 못하게 하면요 다 표를 받을 수밖에 없어요 이제. Então, se ele começar a cobrar esses sinais, esses códigos e essa marca, realmente todo mundo vai precisar receber, porque precisa viajar, precisa comprar, precisa fazer tais coisas. 여러분 지금 세상 마지막이라는 거 아셔요? Vocês sabem que nós já estamos no fim dos tempos? 가만히 보면 코로나만 무서워하지 마지막 때라는 건 별로 생각 안 하는 것 Mas 같아요. as pessoas eles só têm medo do coronavírus, mas não pensam que já estamos no fim do mundo. 아니 코로나가 창궐했으면요 물론 코로나 조심해야 되지만 마지막 때라는 것도 아셔야 됩니다. Então realmente nós precisamos nos proteger do coronavírus, mas também precisamos lembrar que nós estamos no fim dos tempos. 코로나 때문에 목사님 코로나 때문에 전도하면 안 돼요. Ah, pastor, não pode evangelizar por causa do coronavírus. 코로나 때문에요 전도 집회도 하면 안 됩니다. Ah, pastor, por causa do coronavírus não pode ter seminário bíblico. 코로나 때문에요 함께 모여도 안 돼요. Ah, pastor, por causa do coronavírus não pode se reunir. 뭐 언제 전도할 거예요? Então quando é que vocês vão pregar? 뭐 언제 모입니까? Quando é que vocês vão se reunir?
여러분 그리스도인은 제발 성경 말씀을 좀 들으세요. 성경 O 말씀을. cristão, ele precisa apenas ver a palavra da Bíblia. 왜 자꾸 세상 뉴스를 들어요? Por que ele apenas foca no jornal, jornal do mundo? 아, 세상 뉴스는 막 아주 철석같이 믿어요. Então 철석같이. eles acreditam todas as notícias dos jornais do mundo. 하나님 말씀은 이거 나중에. 이 말이 됩니까 이게? Mas a palavra do Senhor Deus, ele fala, depois. E eles não querem escutar. Isso tem lógica? 그리스도인들이 하나님 말씀보다 뉴스를 더 믿어요. 뉴스를. Então os cristãos, eles acreditam mais em jornais do que na palavra de Deus. 정말 슬퍼요, 슬퍼. Realmente eu fico muito triste. 보우스나루 대통령이 이렇게 교회 모임을 허락해줘서 너무 저는 참 고맙더라고요. 보우스나루 대통령이 허락을 해주니까. Então o presidente Bolsonaro, ele aprovou, né, por permitir que as igrejas possam abrir para 저는 ter 뭐 culto. 이제 뭐 어떻게 하는지 잘 모르지만 교회 모임을 허락해 준다는 건 이건 하나님 앞에요. 감사한 일입니다, 이거. Então realmente isso é abrir a igreja para ter essa reunião, isso é uma coisa que nós precisamos agradecer a Deus. 여러분 우리가 이 코로나를 조심해야 됩니다. Então realmente nós precisamos ter cuidados com o coronavírus. 조심해야 돼요. Precisamos ter cuidado. 그런데 그것을 너무 무서워해 가지고요. 모임도 안 하고 전도도 안 하고 그건요 정말 하나님 앞에 큰 죄를 짓는 겁니다. Então, realmente, por medo você não pregar o evangelho, por não ter reunião, realmente isso é um grande pecado diante do Senhor Deus. 지금요 막 남미에 코로나 많은데 제가 보니까 막 다른 나라 선교사들도요 이 코로나가 창궐했는데 막 전도 집회를 하더라고. 전도 집회를 해요. E outras igrejas da América do Sul, eles realmente, mesmo com o coronavírus, eles estão pregando, os missionários eles estão pregando fortemente, fazendo seminário bíblico e todos os eventos. 여러분 선교사들은 코로나에 대한 두려움이 전혀 없을까요? Será que os missionários eles não têm medo do coronavírus? 이 두려움이 왜 없겠어? 있어요. Com certeza eles têm também. 그런데 그렇다고 우리가 말씀을 안전할 수는 없잖아요. Mas não é por causa disso que nós devemos não pregar o evangelho. 그래서 우리가 이 성령을 받은 사람들이 아주 담대하게 복음을 전했던 것을 우리는 기억해야 됩니다. Então, os irmãos, realmente precisamos lembrar as pessoas que receberam esse Espírito Santo e pregaram o evangelho fortemente. 그리고 내 안에 성령님이 계시다는 것을 우리는 알아야 E 돼요. nós precisamos saber que dentro de nós existe o Espírito Santo. 항상 내 안에 성령님이 계십니다. O Espírito Santo sempre está dentro de nós. 그러면 이 성령님이 내 안에 계시다고 생각하면요. 슬퍼할 게 없어요. 슬퍼할 게. Então, realmente, se nós soubermos que o Espírito Santo está dentro de nós não precisamos ficar 뭐 tristes. 두려워할 일도 없어요. Não precisamos temer. 내 안에 하나님이 계시다. Senhor, Deus está dentro de mim. 내가 슬플 때 함께 슬퍼하시고 내가 힘들 때 함께 기도해 주십니다. Então, quando eu estiver triste, Senhor Deus, Ele vai me consolar. Se eu estiver na dificuldade, Ele vai orar por mim. 우린 그걸 의지하고 나가야 돼요. Nós precisamos acreditar nisso e ir para frente. 여러분 조금 힘든 거 어려운 일 있다고 낙심하거나 슬퍼하고 그러면 안 됩니다. Nós não precisamos entrar em desespero ou tristeza por causa dessas dificuldades que surgem. 담대히 우리는 하나님의 자녀니까 담대히 행할 수 있어요. Nós, por sermos filhos de Deus, nós podemos andar de frente com coragem. 같이 기도하시겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘도 또 저희에게 필요한 말씀을 허락해 주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço por ter nos permitido realmente a sua palavra. 오순절 또 성령을 받은 그 성도들이 힘있게 하나님의 일을 전하였습니다. Realmente no dia do Pentecoste, no dia que os cristãos receberam o Espírito Santo, eles pregaram o evangelho fortemente. 저희도 성령을 받은 그리스도인들처럼 담대하게 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Nós cristãos, como recebemos também o Espírito Santo, queremos pregar o evangelho fortemente com coragem. 우리 안에 계신 성령님을 근심되이 하지 않도록 또한 도와주시옵소서. Que nós possamos realmente viver não preocupando o Espírito Santo que está dentro de nós. 우리 안에 계신 성령님이 기뻐하시는 삶을 또 살게 하여 Que 주시옵소서. nós possamos viver uma vida para alegrar o Espírito Santo que está dentro de nós. 교회 안에 또 여러 가지 어려움 중에 있는 형제 자매들 주님께서
살펴주시고 Que 도와주시옵소서. o Senhor Deus possa ajudar e cuidar todos os irmãos que estão passando dificuldades dentro da igreja. 특별히 건강에 문제가 있는 또 질병 중에 있는 형제 자매들 계시다면 주님께서 위로해 주시고 또 치료하여 E 주시옵소서. os irmãos também que estão doentes, que o Senhor Deus ele possa curar e consolar a vida deles. 주님이 주신 이 건강을 주님의 영광을 위해서 사용하도록 Que essa 도와주시옵소서. saúde que eles obterão, eles possam utilizar essa saúde para a glória de Deus. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.